terça-feira, dia 13 de fevereiro, último dia antes do início da quaresma. Vamos refletir o evangelho de hoje que se encontra em São Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21, e diz assim: Naquele tempo os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: É porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: Por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos vós não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: E quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: E vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs, no evangelho de hoje parece que Jesus está assustado e decepcionado com a lentidão dos seus discípulos em conseguir compreender as coisas. Parece que Jesus esperava que os discípulos fossem um pouco mais inteligentes. E vós ainda não compreendeis? Jesus aqui está entre a irritação e a tristeza e a decepção, né? E vós ainda não compreendeis? Pois bem, o evangelho de hoje acontece sobre um fato bobo, que poderia até passar desapercebido, como iria passar para os discípulos. Mas Deus, o Espírito Santo em nós, faz dos fatos mais bobos, corriqueiros e simples um grande lugar de revelação, de interpretação da vida e do mistério de Deus. O fato bobo é qual? Os discípulos esqueceram de levar pão. Estão na barca atravessando e só tem um pão. 12 apóstolos, mais discípulos, 13 homens com apenas um pedacinho de pão. E diante desse fato, então, eles vão: meu Deus, alguém esqueceu o pão? Talvez até fossem brigar por causa desse pão. Com certeza, algum cabeça de vento era responsável por levar o pão e esqueceu. Mas Jesus pega, então, desse fato bobo que acontece, esqueceu o pão, e faz uma parábola, faz um ensinamento, dizendo: prestai atenção, tomai cuidado, já que o assunto é pão, né? Com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E parece claro aqui que Jesus, ao falar do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, e já que o assunto é pão, Jesus está falando desse espírito dos fariseus e de Herodes, da política e da religião da época, que vai nos fermentando para a hipocrisia, que vai fermentando em nós a injustiça, a ganância, a idolatria, né? O coração frio, legalista. E aí os discípulos não conseguem dar esse passo, eles ficam presos no pão. Os discípulos diziam entre si, diz o evangelho: é porque não temos pão. E é aqui que Jesus quase sai do sério, né? Por que vocês estão falando de pão? Eu não acabei de multiplicar por 2 vezes os pães? Nosso problema não é pão, eu multiplico isso aí. Eu estou falando de outra coisa. E é aqui que está, irmãos e irmãs. Muitas vezes nós vamos até Deus porque nos falta algum tipo de pão. Vamos pensar, nos falta dinheiro, nos falta saúde, te falta um marido, uma esposa, te falta paz, algo nos falta. Algum pão insuficiente nós temos. Assim como um pão não daria para 13 homens, às vezes o seu salário não dá para fechar o mês. Sua saúde não dá para continuar vivo. Sua alegria não é suficiente para te tirar da cama. Seja lá como for, todos nós às vezes temos apenas um pão. Temos pouco diante daquilo que precisaríamos ter. E aí, nós temos muita dificuldade, às vezes, de entender que nisso Deus quer falar conosco a respeito de outras coisas. Então é isso que Jesus está fazendo com os discípulos hoje. Esse pão não é problema. Mas já que o assunto é pão, vamos falar do fermento dos fariseus, vamos falar do pão desse mundo. Olha, Jesus simboliza as coisas. E, meus queridos, sem o Espírito Santo e sem pedirmos ao Espírito Santo sabedoria e inteligência, nós vamos nos tornando pessoas muito terrenas, muito carnais e muito sólidas. Pessoas que não são capazes mais da poesia, do símbolo, da alegoria, que é onde nós aprofundamos a nossa vida. E até na fé a gente fica assim.
a gente só consegue conversar sobre o pão, e não sobre o pão símbolo, o pão imagem, que nos ajuda a aprofundar a vida, encontrar sentido também para os sofrimentos, razões para as nossas alegrias. Então, será que hoje Jesus não olha para você e para mim e tristemente ou irritadamente pergunta assim: mas você também ainda não compreendeu que o problema da sua vida não é esse pão? Você ainda não compreendeu que o que eu quero falar com você, meu filho, não é sobre esse salário, esse namorado ou essa doença? É para além disso. É isso que esse evangelho nos propõe. Irmos para além. Os discípulos tiveram dificuldade. Tendo olhos, vós não vedes. Tendo ouvido, vós não ouvis. E por que é que muitas vezes nossos olhos não veem e os nossos ouvidos não escutam? Jesus coloca uma pergunta triste e ameaçadora aqui. Vocês têm o coração endurecido? O coração duro fica preso no pão. O coração duro não entende nas necessidades dessa vida os chamados e as convocações de Deus para irmos muito além do que um pedaço de pão ou as necessidades humanas. Que o Espírito Santo hoje nos dê um coração que não seja endurecido, para que os nossos olhos vejam e os nossos ouvidos escutem para além de um pedaço de pão. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.